Boa noite, meus queridos e queridas e querides. É um prazer estar aqui essa noite, no primeiro Moitará do ano de 2025, né, com vocês, com esse grupo corajoso de mulheres, né, da Escola Waldorf Rudolf Steiner, né, que veio aqui mostrar um trabalho que elas estão realizando ao longo do ano passado e da criação desse protocolo também já foi mais algum tempo, né? E a gente quer falar um pouquinho para vocês desse programa, que é um programa de relações raciais e interculturalidade nas escolas. Esse é um programa que vem sendo construído ao longo dos anos, de 2022 para cá ele foi se fortalecendo, né? E nós hoje queremos com ele apoiar as comunidades escolares, né, no combate ao racismo, em estimular o diálogo entre as instituições e as comunidades e impulsionar ações antirracistas, fazendo assim com que se cumpra, né, a lei que está há tantos anos para a gente nas nossas escolas e ainda é desconhecida e muitas vezes não é fortalecida dentro das nossas comunidades. A Lei 11.645/08, que estabelece práticas antirracistas, né, dentro de todos os conteúdos. Nas nossas escolas Waldorf, em todo o território nacional, é preciso que cada vez mais a gente impulsione, né, essa lei a ser cumprida. Difundimos essas práticas, né, de antirracista nas escolas através de cursos, né? Teve um curso que acabou de finalizar recentemente, que foi uma longa jornada de 3 anos, né, onde a gente trouxe as brasilidades para a educação infantil, através de grupos de estudos. A nossa presidência, Cleonice Vieira, ela traz esse trabalho dentro da própria federação, e depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Através de rodas de conversa, como esse Moitará, que abre o ano, né, nessa conversa sobre essas práticas. E agora, né, eu quero passar a palavra para Cleonice, para ela falar um pouquinho do que é esse grupo de estudo, e ele, ao longo de 2024, vem sendo trabalhado dentro da própria federação, no modelo online e presencial. Você pode falar um pouquinho, Cleonice, sobre esse grupo? Sim, com muito prazer. Valéria, obrigada. Boa noite a todas e todos presentes. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui para esse movimento tão importante e urgente, na verdade. Então, nós temos esse espaço na federação, um espaço que nós chamamos de acolhimento, onde nós, mulheres negras, indígenas, pardas, temos um espaço, né, tanto presencial como online, portanto, são encontros híbridos, que acontecem a partir desse ano quinzenalmente. O ano passado nós fizemos também num outro formato, e esse grupo vai tendo uma autonomia. Eu estou ali como uma organizadora, uma facilitadora, mas na verdade o grupo como um todo se organiza. Escolhemos alguns textos, alguns livros para guiar as nossas leituras, os nossos estudos, mas principalmente temos trocas, temos relatos entre nós, e com isso nos fortalecemos, aprendemos umas com as outras. Então, esse é um momento de confiança, um momento íntimo, um momento muito especial que está sendo muito enriquecedor. Temos relatos bem positivos dessa oportunidade, desse encontro. Nós seguimos agora também, dentro do site da federação, nós tivemos a alegria, a oportunidade de termos um espaço para indicação de material, de livros didáticos, tanto para as crianças, jovens e adultos, com a curadoria da Carolina Oliveira. Então, nós estamos seguindo, né, um pouquinho essa direção, essas indicações, sugestões que ali estão, e vocês também podem pesquisar isso no site da federação.
E queremos convidar, né, então, todas as mulheres pretas, negras, pardas, indígenas, para que estejam conosco nesses momentos. Então, acho que a divulgação e as datas estarão no nas nossas mídias, né, Valéria? E Sim. temos também momentos desse grupo onde ele se abre à noite, num outro momento, para todos que tenham interesse. Então, tem esse momento um pouco mais intimista, mas nós temos momentos onde nós fazemos essa divulgação para que todos que tenham interesse possam, então, estar conosco e partilhar de um estudo de um desses temas, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade de espaço, de fala. Então, agora eu volto a palavra para a Valéria. Boa noite. Obrigada, Cleonice. Então, esse movimento e vários outros que acontecem em torno desse tema são passos para combater uma chaga social, né, que é o racismo estrutural na nossa sociedade. Eu sou Valéria Nogueira, sou articuladora pedagógica da Federação, sou cearense, estou aqui agora em São Paulo nessa missão de fazer esse caminho junto com vocês de construção da FELB que a gente precisa e necessita para o fortalecimento da pedagogia Waldorf no nosso país. Agora, com muito prazer, orgulho mesmo de apresentar, né, trazer para vocês essas mulheres corajosas e poderosas também, por que não dizer, né, nesses tempos tão difíceis, e elas vêm com esse protocolo de acolhimento em caso de racismo e injúria racial para dentro de uma escola Waldorf, que é a escola Waldorf, a primeira do Brasil, e isso é um passo muito importante. Então, eu passo a palavra para a Arlete e vocês vão conhecer um pouquinho na apresentação dessas mães e professoras da Escola Waldorf Rudolf Steiner. Boa Obrigada, noite, Valéria. Arlete. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos, todas. É uma grande alegria, né, estarmos aqui para compartilharmos um pouco do nosso trabalho dentro da Escola Waldorf Rudolf Steiner. Então, eu sou a Arlete, sou uma professora, né, de português do ensino médio da Escola Waldorf Rudolf Steiner e atualmente integrante do núcleo de direção. E eu costumo dizer que na escola nós temos inúmeras comissões, né? Dentre elas, essa da qual fazemos parte, né? Que chama Inclusão e Diversidade, e nós fazemos parte de um GT antirracismo. Mas eu costumo dizer que, para mim, não é uma comissão, para mim é uma causa, né? Então, independente de estar na escola ou não, esse é um tema muito caro para mim. Então, quero dizer para vocês que é muito bom poder partilhar, né, um pouco daquilo que nós estamos fazendo há alguns anos. Vou passar a palavra para as minhas colegas e depois voltamos a conversar um pouquinho mais. Boa Acho que noite agora a é a Cris, todos. né? Isso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade, poder participar de um evento dessa magnitude, com tanta gente interessada. Meu nome é Cristina. Eu sou mãe da escola Waldorf Rudolf Steiner. Eu sou mãe do Dante, que é um menino negro que está no 6º ano do ensino fundamental. Eu integro, então, o grupo de trabalho da Comissão Antirracismo e também o grupo de trabalho de pessoas com deficiência. Né, no grupo de trabalho de pessoas com deficiência, eu posso trazer um pouco da minha experiência como psicóloga, que atua na área já há bastante tempo, e na Comissão Antirracismo eu trago as minhas preocupações e as minhas observações como mãe de um menino negro, considerando que eu sou uma mulher branca, portanto a gente faz parte de uma família interracial. Então é um prazer estar aqui com vocês compartilhando tudo que a gente já fez. Agora sou eu. Boa noite. Meu nome é Manuela. Eu, assim como a Cris, também faço parte de uma família interracial. Eu sou mãe do Francisco, que está no 11º ano da Escola Waldorf, um menino negro, e sempre fiquei bastante preocupada
com a situação de racismo nas escolas, por isso me motivei e sempre quis estar presente nesse grupo. Eu acho muito importante que as escolas se organizem para não agir isoladamente, de acordo com cada professor, né, nesses casos, e foi isso que me motivou a estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bom papo pela frente. É isso. Bom, eu sou a Luísa, sou mãe da Esther, da Hannah, sou uma mulher branca, e as crianças estão na escola Rudolf Steiner, uma está no 1º ano e a outra está no 3º ano, e, na verdade, o que me motivou a entrar neste grupo de trabalho especificamente foi uma palestra da professora Carolina Oliveira, que está aqui presente. E, bom, enfim, depois dessa palestra, promovida pela Comissão de Inclusão e Diversidade da escola, eu olhei para trás, eu vi, tipo, sei lá, 10 famílias assistindo a essa palestra, que era um tema sobre o racismo na história do Brasil, e aquilo me motivou a entrar e falar, putz, a gente precisa fazer alguma coisa, então podem contar comigo. Foi assim que eu entrei nessa comissão. Boa noite, eu sou a Alessandra, sou professora de redação do ensino médio da Steiner, sou tutora de um 11º ano. O que me motiva, o que me motivou, né, e o que me motiva todos os dias a fazer parte desse grupo de trabalho, eu como uma mulher branca, né, privilegiada, foi justamente tentar buscar o meu autoconhecimento e também ajudar essa comunidade, sobretudo todos aqueles alunos a que eu alcance, de enxergar, né, essa nossa sociedade e combater, sem dúvida alguma, essa injustiça, né, essa opressão. Então, a gente tem um passado e um presente ainda pautado, né, um passado, sobretudo, mas um presente pautado ainda em opressão, em desigualdade. Então, conhecer isso, né, é fundamental. E eu agora, nesse papel de buscar o meu letramento, de todos os dias observar essa sociedade em que eu vivo, me faz com que eu não fique calada, não possa me calar. Então, eu me envolvi com esse trabalho, né, de coração, de consciência, para, de fato, tentar fazer assim um trabalho como professora, como educadora e como pessoa que, sem dúvida alguma, tente eliminar essas desigualdades e sofrimento de tantas pessoas. Bom, então, para iniciarmos, né, essa conversa, eu quero ler para vocês. Arlete, Oi. só um momentinho, só para a gente dizer, esqueci de falar como que seria a noite, né? Tá bom, pode Então, falar. a gente vai, depois dessa apresentação, né, vai começar a discorrer sobre o assunto, o tema. Então, a gente imagina que até começando às 6h30 um pouquinho, até às 7h30, a gente vai desenvolver o tema. Depois disso, a gente vai ter meia hora para troca, para conversa, para tirar dúvidas, tá bom? Então, vocês podem falar, a gente vai abrir os microfones e cada um pode falar. Ou quem não quiser falar, pode colocar no chat que a gente vai depois trazendo as perguntas, tá bom? É isso, Arlete, desculpa te interromper. Imagina, sem problema. Então, para a gente começar, eu quero ler um trechinho. Opa, acho que não dá muito bem para ver, né? Mas é o livro da Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista. E eu quero ler para vocês, é um trechinho da página 146 e 147. O que você pode fazer hoje? Mas então, Bárbara, se o racismo é um problema estrutural que nos constitui psiquicamente, não há o que ser feito em relação a ele? Sim, há muita coisa que você pode fazer. A começar por se tornar antirracista exatamente no lugar em que você está. No grupo de Zap branco, quando chegam piadas racistas, você pode ser um veículo de denúncia e conscientização. Na empresa branca onde você trabalha, você pode sugerir que a próxima contratação seja de uma pessoa negra. No hospital onde atua, você pode apontar dados de violência hospitalar contra pessoas negras e levar a equipe a refletir
sobre como pode humanizar essas pessoas, conferindo a elas um tratamento verdadeiramente digno e sensível. Isso se reproduz em todos os espaços de atuação social, em especial na escola. A escola é o espaço de formação humana por excelência. Ela é um complexo social fundamental na nossa Constituição, tanto no âmbito social, pensando na coletividade, quanto no espaço individual, a partir da nossa construção subjetiva. A escola é um complexo social fundamental no processo de transformação da realidade social. Ela é influenciada pelo sistema, ao passo que, em contrapartida, também o influencia, uma vez que forma as pessoas que vão ocupar e ajudar a construir todas as demais instâncias sociais. Nesse sentido, a escola precisa ser uma forte aliada no enfrentamento das opressões estruturais, fundamentalmente o racismo. Eu quis ler, né, esse trecho aqui para vocês, para perceberem de onde esse grupo parte. Nós acreditamos que a escola, sim, é esse lugar de transformação. E se a gente pensar, né, mas como começou todo esse processo dentro da Steiner? Eu vou precisar, assim, sabe, voltar alguns anos, e que não foi por iniciativa, né, da escola propriamente dita. Mas se vocês se recordarem, lá em 2020, quando nós estávamos mergulhados na pandemia, vários grupos de WhatsApp foram montados, inclusive na própria Steiner, né? E desses grupos, eu me recordo que em junho de 2020 foi montado o grupo Movimento Preto na Pedagogia Waldorf. A partir dali, muitos questionamentos foram colocados, e a federação, ela passou a ouvir também essas demandas que estavam ali. Me recordo, na época, que a federação, inclusive, propôs uma formação para todas as escolas Waldorf do Brasil. Vários grupos de estudo, nós tivemos vários encontros online, né? Encontros de formação, várias palestras. A própria sociedade antroposófica abriu as suas portas para que várias pessoas viessem dar palestras sobre o assunto. E a partir daí, né, esse movimento crescente, quando nós chegamos em 2021, foi o momento em que a escola, né, em que a Rudolf Steiner, isso foi em maio de 2021, ela montou, né, esse grupo de inclusão e diversidade. Na época, por iniciativa de uma professora e também de mães e pais que queriam muito tratar desse assunto. Eu vou pedir para Luísa compartilhar com a gente, né, o primeiro slide que nós trouxemos, que traz assim um histórico de como se deu esse desenvolvimento. Mas é importante, né, da gente observar como todas as iniciativas, elas colaboraram para que esse trabalho, né, fosse desenvolvido. Não foi algo assim, sabe, que simplesmente nós decidimos, mas foi um processo de letramento racial que todos nós passamos, né? Pode colocar, Luísa, no primeiro slide, por favor? Só passar o seguinte, né? Só para a gente ver esse histórico. Então, essa comissão de inclusão e diversidade, né, como eu comentei com vocês, na escola nós temos inúmeras comissões, e essa, então, ela é montada em maio de 2021. Todas as comissões na escola, elas passam, então, por aprovações, e em setembro de 2021, então, nós temos essa aprovação. No comecinho do ano de 2022, né, todo ano, antes do início das aulas, nós participamos, né, de um seminário para os professores, e nós tivemos, né, a oportunidade de termos, então, um primeiro curso de letramento racial. Acho que a Carol Oliveira está aqui,
ela participou, assim, acho que desde o início, sabe, desse processo de letramento racial dentro da Steiner, ela esteve presente conosco, sabe, muitos questionamentos que a escola, que os professores não faziam e que nós passamos a fazer, né? Vocês, que assim como nós, né, fazemos parte de escolas Waldorf, a questão do GIS, né, dos GISes, todas essas questões do dia a dia da escola, que como uma escola Waldorf brasileira, nós precisamos revisitar. Então, hoje, nós temos, né, cerca de 30 membros nessa comissão de inclusão e diversidade, e aí é uma somatória de professores, funcionários de modo, né, de modo geral, pais e mães. E nós temos algumas verticais, né? No total, são 5 verticais. Então, uma que chama Inclusão Econômica e Social. Nós, na Steiner, por exemplo, nós temos uma parceria direta, né, com a Escola de Resiliência Horizonte Azul. Então, essa parte de inclusão econômica e social, né, especialmente para as crianças e jovens que vêm dessa escola, né, para a nossa escola, é muito importante. A inclusão de pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIAP+, essa comissão de antirracismo, né, o nosso GT antirracismo, que hoje está aqui representado, e a mulher e a desconstrução patriarcal. Se a gente observar, é claro que não são todas as verticais que trabalham, né, no mesmo ritmo, digamos assim. A gente sabe que dentro de uma escola Waldorf, algumas conseguem caminhar mais, outras menos, até mesmo por conta da disponibilidade de cada membro, né, de cada integrante dessas comissões. É sempre um trabalho voluntário, e a gente tem que sempre encontrar, né, um horário para as nossas reuniões, etc. Pode passar, Luísa, por favor. Então, como se deram esses passos, né, para o protocolo? É claro que dentro de uma escola, é óbvio, né, vou mudar o claro aqui para óbvio, tá? É óbvio que dentro de uma escola Waldorf, a gente tem os enfrentamentos, assim como outras escolas, né? Nós não estamos fora do mundo, né? Nós fazemos parte. Então, toda a problemática que nós encontramos em outras escolas, nós vamos encontrar dentro de uma escola Waldorf também. Então, casos de racismo entre os estudantes, né, levaram a essa necessidade dessa criação de um documento oficial, que nós chamamos, então, de Protocolo de Acolhimento em Casos de Racismo e Injúria Racial. Mais uma vez, nós contamos com a consultoria, né, da professora Carolina Oliveira. Nós fizemos alguns encontros online, porque foi muito importante, né? A Carol foi trazendo para nós experiências de outras escolas que já tinham os seus protocolos. Eu me recordo também que nós fizemos estudos sobre casos de racismo que estavam acontecendo naquele momento em várias escolas, não Waldorf, mas que serviram como um direcionamento para que a gente criasse o nosso. E aí é muito importante, né, que vocês de outras escolas saibam que tem uma parte, sim, que é o geral do protocolo, mas tem algo que vai ser ligado às especificidades de cada escola. Por exemplo, em dado momento, nós precisamos olhar para o regimento escolar da escola Waldorf Steiner, e a partir do regimento foi que nós fomos construindo o documento, né? Regras internas, né? Então, sei lá, aconteceu alguma coisa, na escola nós chamamos de vias. Ok, mas se aconteceu alguma coisa na sua escola, seguindo as regras internas, a quem você reporta? Né? Então, tudo isso, toda essa organização interna da escola, nós tivemos que juntar, né, com a ideia do protocolo para que ele fosse um documento viável dentro da comunidade escolar. E não só isso. Depois dele montado, nós enviamos para o departamento jurídico da escola. Então, o advogado da escola, né, fez a leitura desse documento para que, então, né, perante a lei,
ele estivesse de acordo, dentro da legalidade. Outro passo, nós apresentamos depois esse documento, né, passado então pelo advogado, pelo núcleo de direção da escola, ele voltou para todo o corpo docente da escola. E ali, acho que você até se recorda, né, Alê? Nós tivemos sugestões de professores, né, alguns questionamentos, nós mudamos a redação desse protocolo. E, mais uma vez, ele voltou para o advogado. Tendo, então, o aval do advogado do núcleo de direção, aí sim ele foi lançado, né? Foi cerca de 1 ano. E aí muitas pessoas podem olhar e dizer assim, nossa, mas é muito tempo, né? Vocês ficaram quase 1 ano. Mas é muito importante respeitar toda a comunidade escolar. Né? Acho que nós percebemos isso dentro desse protocolo, porque a partir do momento que nós fomos no passo a passo, nós não tivemos empecilho depois, né? No sentido, ninguém vetou, né? Porque nós fomos no passo a passo. Então, por mais que olhemos para esse tempo, né? E consideremos que esse tempo é grande, é muito, mas é fundamental respeitar, né, a sua comunidade escolar. Eu não sei se eu respondo aqui a pergunta. Tem alguém que está perguntando se foi levado para uma assembleia, né? Se você quiser responder e estiver dentro do contexto que você estiver falando, você pode responder, não tem Tá problema. bom. Então, na escola, não é uma assembleia na escola, né? Nós, nós passamos por várias instâncias da escola. Mas não foi numa assembleia. Inclusive, a Associação Pedagógica Rudolf Steiner também deu esse aval, né? Então, se vocês observarem, então a gente tem aqui os níveis de aprovação. Então, jurídico, núcleo de direção, os professores, a Associação Pedagógica Rudolf Steiner, e depois Luísa e Manuela, como representantes, né, das famílias da escola. Na escola nós temos um núcleo que a gente chama de Cefam. Elas apresentaram o protocolo também para essas famílias, né, para essa comissão. E aí, inclusive, né, foi uma apresentação muito semelhante a essa que nós estamos fazendo aqui. Mas dentro da nossa escola, nós seguimos, para a pessoa que perguntou, né, nós seguimos o passo a passo, né, para que todas as pessoas, para que toda a comunidade, se a gente pensar no tripé escolar, todas as pessoas, elas participaram, né, dessa aprovação. E aí, a partir do momento que nós lançamos, nós tivemos uma grande dúvida. Eu acho que é importante também compartilhar com vocês, não só aquilo que deu certo, mas também os momentos em que nós travamos, digamos assim, porque nós pensamos, bom, mas e aí? Para quem a pessoa que tiver uma denúncia, nós temos um canal em que a pessoa, então, pode fazer a denúncia, né? Mas para quem a gente vai enviar, né? Quem vai ser essa ouvidoria? Quem vai receber essa informação? Nós pensamos, a princípio, num grupo isento, mas nós tínhamos também, né, a intenção de que funcionasse, né? De que a gente conseguisse colocar o protocolo no mundo. E aí, em conversa com o núcleo de direção da escola, nós chegamos num acordo de que nós, que pertencemos ao GT Antirracismo, mais o núcleo de direção da escola, nós seríamos, então, comunicados, né, de alguma denúncia. E assim está determinado até o presente momento, né, que na hora, então, que a escola fica sabendo de uma denúncia, nós que somos integrantes e professoras do GT Antirracismo, nós também tomamos conhecimento, né? Bom, eu acho que eu vou passar a palavra, então, para as minhas colegas, e depois também nós podemos voltar e responder a mais perguntas. Então, Luiz e Manu, com vocês. Bom, dando continuidade à apresentação, se acontecer alguma coisa na tela, vocês podem me avisar. Aconteceu de aparecer um rabisco vermelho, eu não sei como é que isso aconteceu. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui.
Se podia funcionar aqui, meu... Ah, tá. Gente... Bom, vamos lá. Perdão. Ah, a introdução sobre o nosso protocolo, né, para casos de racismo e injúria racial. Qual que é o objetivo, né? Visa assegurar os direitos das pessoas docentes e discentes do regimento escolar, garantir um ambiente livre de racismo e injúria racial, idealmente. Os objetivos principais, conforme já colocado pela professora Arlete, é guiar a comunidade escolar sobre como lidar com os casos de racismo e injúria, minimizar o impacto sobre a vítima e demonstrar seriedade no tratamento dessas situações. Oferecer suporte justo e pedagógico a todas as pessoas envolvidas. Garantir sigilo, privacidade e uma resposta ágil. Colaborar com autoridades competentes quando necessário. Objetivos principais esses do protocolo. Bom, por que a criação de um protocolo? A escola tem a responsabilidade de garantir um ambiente seguro e inclusivo, em linha com políticas públicas contra a discriminação racial. O protocolo fortalece a confiança na comunidade e contribui para um ambiente escolar mais justo, né? Vale lembrar que o racismo, ele é crime no Brasil. Então, a gente está colocando essa justificativa em cima, principalmente, dessa lei. Contextualização. O racismo é estrutural no Brasil. Os primeiros casos de racismo sofridos por crianças não brancas começam na escola. Pesquisas apontam que piadas, brincadeiras, xingamentos e apelidos pejorativos de cunho racial são os casos de racismo mais presentes no ambiente escolar. De acordo com o estudo do pós-doutorado de uma universidade dos Estados Unidos, crianças vítimas de racismo possuem um sistema de regulação do estresse e hiperatividade o tempo inteiro, que gera desregulação dos níveis de cortisol, ou seja, a criança ela permanece num nível de alerta o tempo inteiro, o que acarreta em prejuízos no sono, atenção, aprendizagem e sistema imune. Então, a gente está dizendo que essa já é uma criança mais passível, né, a todas essas situações prejudiciais, de sono, de aprendizagem, sistema imune. O protocolo reflete a necessidade de agir em conformidade com a legislação e educar de forma antirracista. Bom, a gente tem um canal de denúncia na escola, né? As denúncias elas são enviadas de forma por e-mail para o canal antirracista@ewrs.com.br, tá? Quais são os procedimentos de forma geral e depois né, a gente entra no detalhe com as perguntas de vocês. A vítima, ela vai ter o suporte emocional e comunicação transparente o tempo inteiro. Família da vítima, a gente oferece informações e suporte o tempo inteiro. Família da pessoa autora, na notificação oficial para essa família e envolvimento no processo educativo. Já as testemunhas, a gente incentiva a denúncia e preserva o anonimato. As orientações sobre reconhecimento e suporte. Informar a comunidade sobre a Comissão de Inclusão e Diversidade. E não só informar a comunidade também sobre as ações dessa inclusão, essa Comissão de Inclusão e Diversidade, né? São os convites que a gente faz para todas as ações que acontecem na escola, informativos que a gente envia periodicamente, evitar acariações e a revitimização, e as medidas pedagógicas que devem ser tomadas para a reeducação dos envolvidos, sempre preservando o sigilo. Contexto e identificação. Os casos podem ocorrer entre estudantes ou entre adultos e estudantes, sendo identificados por relatos de vítimas, terceiros ou observação de pessoas educadoras. Passo a passo para acolhimento em casos entre estudantes. É a identificação da ocorrência, tá? O relato pode ser por qualquer pessoa envolvida ou testemunha. Então, mais uma vez aqui a gente reforça a necessidade, né, da educação antirracista, porque você só consegue denunciar uma vez que você percebe que existe um cunho racista
numa comunicação ou numa ação que esteja acontecendo por perto. Encaminhamento, comunicação imediata ao canal oficial e as comunicações pertinentes, as comissões pertinentes. Depois, tem a identificação das pessoas envolvidas, o reconhecimento de autores, vítimas e testemunhas. Comunicação com as famílias. Então, existe a transparência nas informações e reuniões individuais, todo o tempo. E as medidas pedagógicas, soluções educativas com foco no coletivo e no desenvolvimento individual. Quando acontecem situações envolvendo adultos, pessoas adultas, as ações são similares às dos estudantes, incluindo encaminhamento ou coordenação em reuniões com os envolvidos com registro em ata. Justiça reparativa, qual que é o objetivo aqui? Os estudantes ofensores de ensino fundamental 2, ensino médio, são incentivados a escrever cartas de desculpas ou se desculpar pessoalmente. Em casos graves ou reincidentes, pode haver transferência compulsória de estudantes ou demissão no caso de funcionários. E para observações finais aqui, muito resumidamente, a escola não impede vítimas de buscarem medidas judiciais. Esse protocolo ele está sujeito a revisões periódicas, a fim de garantir eficácia, e cada tópico do protocolo reflete compromisso da escola em criar um ambiente seguro, inclusivo e livre da discriminação racial. A gente tem um formulário de registro, que inclui dados pessoais da vítima, detalhes da ocorrência, impacto emocional e as ações tomadas pela escola. Tem alguns links de apoio aqui que depois a gente pode passar para vocês, mas, enfim, acredito que todos já conheçam. Um artigo sobre a Agência Brasil, escolas e famílias devem estar engajadas no combate ao racismo. Também um artigo do Lunetas, do portal Lunetas, que é na escola que acontecem as primeiras experiências do racismo. E a percepção sobre o racismo no Brasil, que também a gente tem um outro artigo. Enfim, a gente precisa aqui lembrar que essas ações do combate, né, ao racismo, e o antirracismo, o antirracismo ele é pautado no letramento racial o tempo inteiro, né, por toda a comunidade escolar. Então, é por isso que a gente precisa reforçar também a existência da nossa comissão e de todas as comissões das escolas que estão aqui presentes. É isso, foi bem singelo. E agora eu passo a palavra para as professoras. Lu, gostaria de falar, de fazer algum comentário? Acho que pode até descompartilhar agora. Então, na verdade, assim, a gente passou rapidamente, resumidamente, né, sobre o protocolo, mas eu acho que ele poderia, talvez a gente pode disponibilizar ele, né? Não sei como a gente pode fazer isso, Valéria, mas talvez para quem quiser, né? Eu acho que ele pode servir de um exemplo. Não sei se pode, mas eu entendo que sim, né, Arlete? A gente Sim, poderia podemos sim colocar esse disponibilizar. documento no site da federação, para qualquer escola que queira, também a gente pode enviar. Então, a gente pode facilitar muito isso, viu, Manuela? Isso. E eu acho assim, porque no protocolo a gente vai, tudo isso que a Luísa falou, a gente detalha, né? Então, num caso de aluno com aluno, qual vai ser o caminho que vai ser tomado? Isso está detalhado, né? E esse formulário também com as perguntas sobre um caso que aconteceu. Então, eu acho que com isso, se vocês entrar. Tem alguém falando? Ah, tá. Eu acho que, olhando detalhadamente, pode surgir outras questões também, né? E acho que a gente está sempre disposto a ajudar e estamos abertos a fazer essas trocas. Enfim, acho que já tem várias perguntas, a gente podia responder, né? Mas era Então, isso. muito obrigada. Então, se a gente já encerra essa apresentação, a gente pode abrir para as perguntas. Algumas pessoas já se colocaram no chat. Eu aqui estou com problema com o meu computador, estou aqui com dois, o celular e o tablet, mas eu não consigo ler o chat. Eu não sei se a Arlete poderia ler as perguntas. Eu E aí a posso. gente... Pronto. Eu vou seguindo aqui.
Ainda tem uma pergunta para a Cleo. Cleo, a primeira aqui, que foi às 18h44. Esse momento mais intimista para as mulheres é aberto? Pode ser divulgado na escola, para mães, para mulheres mães da comunidade? Não sei se você já quer responder. Posso sim, Arlete. Eu coloquei lá as datas, as próximas datas do encontro, e ele pode ser aberto sim às mulheres negras, né, envolvidas com a educação. Lembrando que não é um curso voltado para a prática educativa com as crianças, com os jovens. É um processo de autoeducação mesmo, de autodescoberta e entre adultos, né, voltado para adultos. Tá bom, obrigada, Cleo. Marina, a Marina Pedrosa, não sei se eu respondi sua pergunta, né? Você escreveu, ele foi levado para a Assembleia para aprovação antes da divulgação geral para a comunidade. Na nossa escola, né, esse fórum maior é um grupo de professores, são quase 100 professores, e nessa reunião, então, nós levamos, né, para todos os professores, que é, então, é esse grupo que vai carregar, digamos assim, né, a comunidade, toda a comunidade escolar, e depois nós fomos, né, para as outras instâncias, né? Mas, assim, o núcleo de direção já estava acompanhando, a Associação Pedagógica Rudolf Steiner, né, que é esse grande chapéu da Steiner, né, juntamente com outras instituições, também já estava de acordo, né? Então, nós fomos seguindo o passo a passo, né? E aí cada escola, dentro de cada escola, né, tem esse passo, né, no sentido de para qual instância você tem que se dirigir, né? No caso da nossa, seguindo o regimento, né, seguindo o que a gente chama, então, do vias, né? Fomos no passo a passo. A Gisele Oliotti, ela pergunta: se a vítima de racismo for um colaborador da escola, seja por parte de uma família ou de um aluno, existe também um protocolo para conduta? Não é um protocolo, mas é um dos itens, digamos assim. Como Manuela comentou, né, o protocolo está destrinchado, né, de tal forma para que a gente observe quando o racismo está acontecendo entre jovens, né, entre adultos. Então, isso tem um passo a passo. A Camila, pode falar, Valéria. É a Cris que está falando. Só Ai, para Cris. só para complementar, né? O protocolo ele versa sobre situações de racismo que envolvem uma criança, um adolescente com outra criança, um adulto com uma criança, um adulto com adulto, independente de qual seja o papel dele na comunidade. Pode ser um colaborador, pode ser um familiar, pode ser um aluno, né? Isso mesmo. Obrigada, Cris. A Camila está comentando, né, seria ótimo ter o documento como referência. Então, Camila, no início da criação do nosso protocolo, nós tivemos, né, a consultoria da Carol Oliveira, e ela trouxe essa experiência, né, esses documentos já de outras escolas também. E isso nos ajudou muito a formar, né, a criar o nosso protocolo. Então, é sempre bom ter acesso, né, a outros documentos já criados de outras escolas. Marina está comentando, né, que eles querem desenvolver esse protocolo lá na Dendê da Serra. Então, acho que é legal a gente compartilhar com a Valéria e ela compartilhar também com outras escolas. Ontem também conversei com a Carol Oliveira e perguntei, né, se outras escolas tivessem interesse em ter esse contato dela, se nós poderíamos passar, e ela disse que sim. Então, acho que tem sempre esses caminhos, né, para que outras escolas também tenham esse documento. A Arlete, Márcia, a Carol está aí, né? Se ela quiser falar um pouquinho depois, ela responde as perguntas, depois ela fala, né? ótimo. Carol, eu não estou vendo aqui, que são quatro páginas. Eu a Eu tô- vi por aqui, eu não sei. Agora eu vou no Mas celular. Tô, Carol, ainda tô aqui.
Ótimo. Então, Carol, ótimo. depois, né, das pessoas responderem as perguntas, se você quiser falar um pouco, eu acho que é legal, né, da gente compartilhar. A nossa intenção aqui é de partilha. Sabe, quando a gente está fazendo um caminho, mas assim, é um caminho para todos nós, né? Um caminho importante para todas as escolas, né? Sejamos todos antirracistas, não é assim que Djamila Ribeiro nos convida? Então, essa partilha, né, que nós queremos que vocês saibam que podem fazer, dá certo, e é possível, né? Dá bastante trabalho. Se a gente disser que não dá trabalho, a gente vai estar mentindo. Dá bastante trabalho, mas é possível. A Márcia está falando, né? Ela é professora na Escola Natureza Especial e gostaria de ter acesso ao protocolo também. A Karina, que bom te reencontrar. Certamente esse protocolo será de grande auxílio nessa caminhada nas demais escolas. E a Silene também está dizendo que gostaria, né, de ter esse protocolo. Tá, então, a Fernanda Rapizarda, né, da Escola Waldorf São Paulo, nós faremos isso via federação, tá, Fernanda? Aqui uma mensagem também do Caio. A escola os alunos, rodas de conversa e atividades que incentivem a reflexão sobre branquitude, o reconhecimento dos privilégios raciais e o papel de cada um na desconstrução do racismo estrutural? Caio, eu vou responder como professora do ensino médio, tá? Especialmente com relação à literatura, né? A gente tem trazido muita literatura contemporânea. Os meus alunos, por exemplo, do 9º ano, eles leem algumas obras, mas dentre elas, o Óculos de Cor, da Lilia Schwartz, e que eu considero que é um tema bastante importante, porque ele traz também a questão da branquitude, né? Ela apresenta, é um livro infanto-juvenil, mas é bem interessante, porque os jovenzinhos de 14 anos, é, eles fazem, sabe, questionamentos muito importantes, contundentes, desse olhar, né, para o outro. Eu não sei se vocês já leram, mas a Lilia Schwartz apresenta, né, duas personagens, e uma dessas personagens é o alvo. E o alvo vive dentro dessa bolha da branquitude, né? Então, sim, especialmente os jovens depois do 11º, 12º ano, né? Então, eles também leem Carolina Maria de Jesus, né? Quarto de Despejo, Conceição Evaristo, né? Tem acesso a essa literatura contemporânea, né? Que por meio, então, da literatura, a gente faz também essas reflexões e esses debates em sala de aula. Eu estou falando só né, de português, mas isso vai acontecer também em outras matérias. Quer falar? A Arlete, Valéria, oi. Oi, eu acho Luísa. que vale lembrar também que a nossa escola, o ano passado, conseguiu trazer a Bárbara Carini para uma palestra para o ensino médio, né? E eles tiveram acesso a esse tipo de conteúdo também com ela. Então, algumas iniciativas acontecem, mas eu acho É, que era bom trazer isso, que também foi isso. para o ensino médio, não só para o corpo docente. Mas bem lembrado, Luísa. Então, Bárbara Carini, né? A própria Carol Oliveira já deu uma palestra também para os nossos jovens. Então, são temáticas que. E não é por conta da gente ter o protocolo, né? Nós consideramos que, como escola, isso faz parte do processo educativo, né? Do mesmo modo como tem lá a palestra sobre bullying, né? A palestra sobre. eh, o próprio racismo, as palestras das mais diversas, né, essa temática também ela é fundamental. Posso Antes da continuidade, complementar, Lete? por favor, Alê, Ó, complemente. então, e a gente tem rodas de conversa sim. Eu, na redação, sem dúvida alguma, o tema é muito caro, né, para nós, muito importante, muito sensível, então a gente sempre traz
essa questão nas discussões de mais variadas frentes, e quando, por exemplo, a gente tem alguma turma que está um pouco mais sensível, que está demonstrando ali alguma dificuldade, né, em se relacionar, a gente pede socorro. A própria Carol, né, Carol, foi ter uma conversa com a minha turma, somente a minha turma, em algum momento, para ouvir, para ver os anseios e direcionar também dessa maneira, facilitando essas relações, né? Então, a gente é uma luta constante, como a Arlete falou, um movimento, né, de toda a comunidade, mas a gente tem, assim, feito ações, assim, afirmativas, até no sentido de educar mesmo e evitar qualquer tipo de problema, até por esse desconhecimento. Então, a gente está fazendo, tem feito algumas coisas. Filha, você sabe guardar suas coisas tão direitinho. Acho que a Valéria quer Obrigada, falar. menina. Quero, Ah, sim. menina, ficou tudo. Acho Deu que tem um microfone aberto. Fala, Valéria. Então, só para complementar um pouquinho, né, tratando desse assunto, a gente tem dentro do nosso site tem o programa de Relações Raciais e Interculturalidade nas Escolas, vocês entram nessa aba, e lá nessa aba tem uma das bolinhas lá que fala de temas para, dentro dessa temática, né, livros, a Cleonice até falou no início, que foi uma curadoria da Carolina Oliveira, né? Então, a gente dividiu por educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, para as idades. Então, tem leitura tanto para as crianças, para os adolescentes, como indicação também só para professores, o que eles podem, né, estudar para poder estar à frente desse tema perante as crianças, aos jovens. Né? Temos também, dentro dessa aba, uma leitura para adultos, para discussões, para temáticas de grupos de estudo do tema. Né? Então, tem uma vasta literatura, né, com análise dos livros, alguns têm PDF, então visitem essa página, ela é uma página especialmente realizada para a gente ter propriedade para estar conversando sobre esse tema, tá bom? Era só isso, Arlete, trazer esse detalhe. Obrigada, Valéria. Tem aqui também uma pergunta da Valquíria Santos de Oliveira, e ela é da Escola Waldorf Anael, da Várzea da Roça, na Bahia. E aí ela pergunta: estamos com uma situação de racismo na sala do ensino fundamental, partindo de crianças de 6 anos. Como abordar o assunto com as crianças nessa idade? Acho que a minha sugestão depois é que você entre em contato via federação, com outras escolas, etc. Mas o que eu entendo que é muito importante, você não trata de racismo diretamente com criança pequena. Você vai falar da grandiosidade que existe, né, no povo negro, né? Você vai enaltecer a beleza, a cultura, e não tratar do racismo diretamente, né? Então, mas isso é algo que você vai precisar sentar com outras pessoas, com outros professores, também, né, do ensino fundamental, para que algo seja feito de uma maneira muito organizada, tá? Mas em inúmeras palestras que já assisti, a própria Bárbara Carini, né, quando ela esteve conosco, ela trouxe muito fortemente nessa ideia, se você reforça, né, a beleza, a magnitude da cultura africana, né? E porque aí você não toca diretamente no racismo, porque são crianças muito pequenas, né? Não sei se alguém ainda gostaria de fazer algum comentário nesse sentido. Eu gostaria, Lete, a Cris, Pode falar, Cris. justamente, né, nessa questão que você estava trabalhando com relação às crianças pequenas, né? Acho que vem de encontro à pergunta do Caio também, né? Daí a importância dos adultos que pertencem a essa comunidade conversarem, fazerem o letramento sobre o racismo e assumirem uma atitude antirracista, né? Porque a gente vai trabalhar com as crianças, trazendo a beleza e a magnitude, né, do povo negro, mas os adultos precisam estar atentos para, nos seus comportamentos que estão sendo observados pelas crianças,
portanto, reproduzidos, então os adultos precisam fazer um trabalho de conscientização e amadurecimento na direção do antirracismo. Isso eu digo sobre as famílias e sobre a comunidade que circula na escola, né? Então fica aí um chamado também, né, para essa formação dos adultos com quem as crianças estão interagindo, porque senão a gente não consegue fazer um movimento antirracista. A gente só consegue fazer um movimento de curar quando o problema já aconteceu, né? Então, queria fazer essa Perfeito. complementação. Perfeito, Cris. É isso mesmo, né? Por isso que um letramento racial ele é tão importante, né? Ou melhor, ele é fundamental. Deixa-me ver aqui. A Sandra levantou a mão, acho que ela quer falar. Ai, Sandra, pode falar. Deixa eu me achar aqui. Não sei se dá para ouvir, gente. Minha câmera tá bem ruim. Boa Estamos te noite. ouvindo muito bem. Boa Tá noite, ouvindo? Sandra. Obrigada. Meu nome é Sandra, eu sou aqui da Escola Haitiara de Botucatu. E eu quis entrar hoje à noite. E acho que era a Cristina, a pessoa que falou anterior a mim agora. Sim, Achei a fala dela bem importante, porque eu fico me perguntando assim também, como mulher negra, vinda de família negra e vivendo, enfim, porque todo mundo aqui já conhece que o racismo traz, mas eu me pergunto também se não precisa dessa delicadeza que ela falou agora de trazer essa cultura para o adulto, porque às vezes subentende-se que ele é um ser que tem esse racismo que eu encaro como uma coisa adquirida ruim, uma qualidade, eu acho que ninguém nasceu assim, então foi uma coisa adquirida que é uma pena, mas que também não teve o contato com essa beleza, ele não teve esse cuidado de conhecer esse povo, que às vezes nem nós, negros, muito pouco conhece sobre essa cultura negra, sobre essa ancestralidade, essa descendência, essa origem, essa comida, essa fala, esse povo, esse costume. Não sei se eu queria deixar, sabe, às vezes eu sinto um pouco falta disso, dessa introdução. Às vezes parece que a campanha anti-racismo ela só chega com essa força, um pouco, vou falar entre aspas, bem, com bastante reticência e cuidado aqui, mas um pouco, é muito assim, um rolo compressor, assim, muita gente se sente esmagada, os grupos. E eu achei, quando ela falou agora, eu falei, acho que a gente precisava tanto ser apresentada para essa cultura. Quem foram esses homens, essas mulheres negras, esses reis, essas rainhas, essas mentes que deixaram grandes legados, que foram apagados. E é péssimo que tenha acontecido, mas será que a gente não precisa? Essas pessoas precisam ouvir, elas precisam ver. Eu preciso ver, eu preciso saber como mulher negra. Eu preciso conhecer essa. Então, acho que eu queria só complementar. Eu fiquei bem. Gostei tanto dessa fala também, que ela. Acho que também vir junto com isso, essa introdução, e esquecer que a gente é adulto e que todo mundo subentende que automaticamente é igual o cinto de segurança. Agora é perigoso, todo mundo vai usar. A moto, todo mundo tem que usar o capacete. Não, e que às vezes a gente é um adulto com uma mentalidade com tantas sombras, com tantas crenças, com tantas coisas encarceradas na nossa mente, nas nossas crenças que foram colocadas. Porque que eu falo esse ser, eu não gosto nem de falar homem branco, porque eu acho que uma hora me cansa tanto, a gente tem que ser humano, ser humano, e a vida deveria estar acima, acho que a gente está atrasado, né? Mas a vida, o ser humano. Mas eu achei bonito isso, acho que a gente precisa, os adultos ouvirem, ver essa beleza negra, o que que é tudo isso que a gente está lutando? Não só o direito à vida, que já que a gente não consegue sair da cor, então mostrar toda essa riqueza que veio da África, às vezes eu tenho descoberto, eu falo, nossa, tem tanta coisa legal, a gente precisa se encantar por isso, né? Era isso que eu queria complementar. Obrigada. Sandra, quero agradecer sua fala. Eu acho que ela vem ao encontro também dos meus anseios, né? Eu, como mulher afro-indígena, eu também me deparo com essas questões. E aí a gente não pode esquecer que nós estamos numa escola Waldorf, né? E que dentro da pedagogia Waldorf, dentro da antroposofia, a gente tem lá, né? Todo o processo biográfico de cada um, e esse processo também de autoconhecimento, né? Para muitas pessoas que estão aqui, diferente de nós, né? Estou falando para você assim de igual para Ah, sim, igual, nota, tá né? claro, tranquilíssimo. Diferente de nós não sabemos da nossa história. Boa parte da nossa história, ela termina, né? Ou ela começa num navio negreiro e que a gente não conhece os nossos
ascendentes. Sim. E aí, para isso, por exemplo, eu tive que fazer um teste de DNA. E qual não foi a minha alegria por saber de onde, né, os meus antepassados, eles vêm, né? Falei, nossa, então tem pessoas do Benin? Olha só, então tem uma porcentagem muito alta da Amazônia, e isso dá força para A a gente, origem, né? dá força Hum. para a gente, dá força para a gente, porque assim, como escola, claro que vou mencionar outra vez, né, a Carol, mas ali é um pontapé inicial, né? E a partir daí a gente precisa ir construindo. E eu digo a gente, né, como comunidade escolar, como professores, professoras, pessoas que atuam dentro da escola, né, das mais diferentes formas. E né, todo Está esse... travando Qual um não foi a minha pouquinho o teu alegria? microfone. Aqui. Tá travando, Cida? Um pouquinho. Para mim tá, não sei para vocês. Tá. A LED está Vou... travando um pouquinho. Vamos Tá ver. travando? Vou falar mais devagar, então. Então, mas qual não foi a minha alegria quando eu ouvi, por exemplo, né, da Bárbara Carini sobre a matemática, né? Que fala assim, quem disse que foi Pitágoras? Né? Quem disse? Se Sempre. havia, né? Se os manuscritos lá já estavam há muito tempo, né? No Egito, em África, já estavam lá. Então, nesse sentido, né, de dar força para que a gente continue e para que eu olhe para a minha história e diga, a minha história também é bonita, né? Não, né? As histórias dos meus antepassados também, né, essas histórias também são bonitas, também são belas, também vêm de pessoas, né, maravilhosas. Então, Sandra, só para o caminho que a gente precisa fazer realmente e que a gente vai continuar trilhando, né? E por meio do conhecimento. Eu, por exemplo, comprei todos os livros da Bárbara Carini, né? Porque eu quero, então, estudar cada um deles, conhecer um pouco mais desse ponto de vista também, né? Histórico, tudo aquilo que ela trouxe para nós no ano passado, né? Tanto lá na escola Rudolf Steiner, como também na faculdade Rudolf Steiner, né? Vou seguir aqui, tá, Sandra? Muito obrigada Obrigada. pela sua contribuição. Obrigada. A Laís Lesbão, e ela está falando que é da escola do Quintal Mágico de Paraty, e também que é o protocolo, tá? A Brena está perguntando, é da Angelim de Jundiaí, como ou quem avalia se um caso é grave? Isso está também detalhado no protocolo? Nós vamos seguir o passo a passo, né? Nós vamos seguir o passo a passo. E nada na escola seja consultado, tá? Do ponto de vista legal, tá, Sandra? Então, é assim, a gente vai avaliar, mas vamos supor, aconteceu. Nós, como GT Antirracismo, nós vamos avaliar, mas nós passaremos para todas as instâncias e o departamento jurídico vai olhar também. Hoje em dia, não dá para fazer absolutamente nada sem que alguém, né, do âmbito jurídico também não olhe para a questão. A Flávia da Dendê disse que tinha a mesma dúvida da Valquíria, mas acho que já foi, né? Nós já falamos. A Patrícia está perguntando se existe algum banco de dados de ações pedagógicas indicadas para cada faixa etária. Valquíria, não sei se você quer... Valéria, desculpa. Não sei se você quer fazer algum comentário nesse sentido, se existe algo dentro da FELB. A gente tem, eu acabei de falar, né, dentro desse programa, tem lá as indicações de livros.
né? Esse é o âmbito mais atualizado que nós temos dentro da federação, né? Mas a gente pode conversar com a escola, depois esclarecer, fazer alguma reunião se for necessário, tá bom? E apresentar. Já foi colocado aí no chat o link, né, da página, que leva lá para o site, que leva diretamente para o programa, tá bom? Tudo bem? Podemos continuar? A Sandra está perguntando, se uma pessoa chama uma mulher negra de morena, vocês encaram isso racismo? A cor é uma coisa, a raça de um povo é outra coisa, não? Outra coisa. Quando ouço algumas pessoas falando sobre o homem branco e não a branquitude, e ouço falas como fogo nos racistas, isso me deixa muito triste, porque penso que o mais valioso é a vida e o ser humano. Bom, concordo que realmente o que vale muito mais valioso é a vida e o ser humano, né? Hoje nós estávamos conversando no nosso grupo, né, que muitas vezes a postura de uma pessoa demonstra também uma dor que ela carrega, né? E nós, pessoas que somos estudiosas, né, do assunto, racismo, antirracismo, nós precisamos estar atentos que muitas vezes, quando uma pessoa ela faz um ataque, na verdade ela está dizendo muito mais dela do que de você. É uma dor que ela está demonstrando. E isso nós precisamos estar atentos, né? Então, posturas muito extremistas, agora eu vou falar como Arlete, tá? Eu não considero que levem para um bom encaminhamento do que eu penso como educação, né? Estou falando como educadora, não considero, né? Posturas muito extremistas, a gente sempre. Isso vale para tudo na vida, né? Se a gente observar, para tudo. Se você é muito extremista para um lado, para o outro, isso não vai gerar um ponto de equilíbrio nas relações sociais. Não vai gerar. Com relação à pergunta, Sandra, que você fala, né? Se a pessoa chama uma mulher negra de morena, eu acho que a gente tem que olhar para a história do Brasil, né? Acho que tem que olhar para a história do Brasil e eu acho que está muito mais num ponto de ignorância. E coloco aqui a ignorância como o I, né? Como negação, e essa gnose, não conhecimento. A pessoa não conhece, ela não sabe. E por esse motivo acontecem essas confusões. Eu acho que está muito mais nesse sentido, né? Ela precisaria passar por um letramento racial, né, para ela ir entendendo mais dessas nuances, né? Mas, mais uma vez, também acho que uma postura extremista com relação a uma pessoa como essa, para alguém que é um estudioso, uma estudiosa, também não considero adequada. Porque você tem que entender também a não gnose do outro, né? O não conhecimento do outro, ele está num processo. E muitas vezes, e aí aqui a gente pode tocar numa outra questão, né? Nós fazemos parte de uma escola Waldorf, nós estamos numa quinta era pós-atlântica, e a gente sabe que nós não estamos no mesmo nível de evolução. Nós não estamos. Nós estamos em pleno século XXI, nós temos inúmeros seres humanos em diversos níveis de evolução. Então, nesse sentido, se você é um estudioso, uma estudiosa, né, de antroposofia, de pedagogia Waldorf, também tem que olhar para todas essas questões dessa maneira, né? Respeitar a ignorância do outro. Não é o nível que você está, não necessariamente a outra pessoa está. Sandra, não sei se eu te respondi. Na verdade, eu acho que aqui não era nem para Não, tá responder, né? ótimo. Eu só estou Obrigada. fazendo alguns comentários nesse sentido para pensarmos, né? Juntas, juntos, juntes aqui. A Gabi Moraes está falando também que deseja esse protocolo. Ela está perguntando se fizemos a inclusão dos gizes de cera dos tons de pele desde o primeiro ano, como foi o processo. Brena, não daria aqui para falar para você como foi o processo, né? Porque na escola nós temos inúmeras professoras, então teria que, sabe, marcar um dia. Minha sugestão é assim, que você entre em contato com a Rudolf Steiner e marque um encontro, né, com professoras de primeiro e segundos anos, sabe, para ser algo mais específico, se assim o desejar. Mas, mais uma vez, eu me recordo
que no curso, né, nesse primeiro encontro que nós tivemos sobre letramento racial, a Carol Oliveira levou para nós, você lembra, Carol, numa bolsinha com vários gizes, e a partir daí foi num crescente dentro da escola. Só para vocês terem ideia, foi na semana passada, né, por impulso, né, de uma das integrantes do núcleo de direção, nós recebemos assim uma grande leva de gizes, né, de tons de pele, e todas os PCs, né, todos os professores da escola poderão recebê-los. Tá, Brena, mas fica aqui o convite, inclusive, para você marcar um encontro, uma reunião com as professoras de lá. A Júlia tá mandando, a Júlia da Felbe. Oi, Júlia, tudo bem com você? Ela diz, olha, boa noite, eu sou a Júlia e faço parte da comunicação da FELB. Temos uma página do programa Relações Raciais e Interculturalidade nas Escolas. Podemos adicionar o material da Escola Rudolf Steiner que foi apresentado aqui. Ótimo, muito obrigada, Júlia. Aqui mais uma ação. A Lina está perguntando qual é a página que foi referida agora. Lina, não entendi a sua pergunta. Página... Isso já foi, era sobre a página da FELB. E aí lá Ah, tá abaixo bom. repetiram o link, tá tudo certo. Ah, tá bom. Ótimo. Graciele, como fazem para detectar os casos mais velados de racismo? Aqueles casos mais recorrentes? Há casos em que não ocorre explicitamente, e nestes casos considero serem mais perversos e abusivos. Graciele, você está trazendo para a gente aqui uma temática que ela é muito importante e, ao mesmo tempo, muito difícil da gente lidar, né? Por exemplo, nós temos lá o canal, mas para que a pessoa faça a denúncia, ela precisa se colocar. Porque eu não vou, eu estou dizendo, eu como grupo, né, nós do GT Antirracismo, nós não vamos poder dizer isso é racismo, isso não é racismo, se a coisa não se configurar. Porque se eu mostro, então, para um advogado, ele vai me dizer o que foi falado, o que foi dito, como foi, o que aconteceu. Não dá para trabalhar nesse âmbito, é muito difícil, é muito nebuloso. E o mais complexo ainda, a gente sabe que isso acontece. Mas até que a gente deflagre algo explícito, é muito difícil de atuar. É muito difícil, né? Eu considero que aqui é um desafio para todos nós. Um grande desafio, né? Porque se ele não está de forma explícita, como que você prova? E a gente sabe, né? Tem muitas nuances, os não ditos, né? Em que isso vai acontecendo. Então, é um desafio. Não existe, né? Não tem como ter aqui uma resposta até que a coisa se efetive e a pessoa faça a denúncia. Arlete, Pode é falar, a Cris Cris. de novo. Daí, novamente, a importância, né, do engajamento dos adultos para a gente trabalhar no movimento antirracista, né, para que a Exatamente, gente Cris. possa ter no protocolo o caminho para agir quando a coisa aconteceu, né? Mas se os adultos, os professores, as famílias, os colaboradores da escola estiverem atentos, letrados, preparados para saberem o que é o racismo, e que até mesmo essas coisas que são as veladas, que estão nas entrelinhas, que parece que não foi nada, mas a gente sabe que foi, para que elas parem de acontecer, né? É isso. Tem toda razão, Cris. É isso mesmo, né? Então, esse letramento, esse preparo do profissional, do educador que está à frente da criança é fundamental, né? O Arlete, Carol levantou a mão. eu queria complementar também, só lembrando também que a gente, né, como pessoa adulta, também além da pessoa educadora, né, professora e professora da escola, eu acho que a autoeducação e o letramento, eles precisam ser o mote o tempo inteiro, né? Porque como a gente tem o nosso sistema, a legislação brasileira, ela é composta, né,
em sua maioria, maior parte de pessoas brancas, por pessoas brancas, e a gente tem o tempo inteiro uma relativização, né, dos casos de racismo na própria cultura do Brasil, isso também vai indo para o ambiente escolar. Então, uma vez que alguém, né, que uma criança, um adolescente, visualiza um caso de racismo, que ele seja um pouco velado ali, né, nas entrelinhas o tempo inteiro, e essa criança não está letrada, independente dela ser uma criança negra ou não, também não vai haver denúncia. Então, a gente precisa o tempo todo desse ciclo de letramento e de autoeducação que vai fazer com que a pessoa adulta busque esse letramento. Infelizmente, a gente não pode ficar empurrando as pessoas para isso. Só que a gente tem que ser água mole em pedra dura o tempo inteiro, né? Então, assim, Isso tem um mesmo. curso, eu pego meu WhatsApp e mando para todo mundo. A Carol vai dar um curso, eu estou o tempo inteiro passando os cursos da Carol para frente. Vou até comprar o livro dela para dar de presente agora, por exemplo. Então, a gente precisa empurrar, é o tempo e ser chata. É a chata de galocha que vai falar de novo sobre racismo, sobre antirracismo. Então, eu acho que a gente também pode se tornar, por exemplo, a gente que não está em sala de aula, pode se tornar as pessoas chatas, que está tudo bem, é uma boa chatice isso, né? Nesse sentido. Agora, para as pessoas educadoras, eu acho que eu também não consigo entrar nesse lugar, né? Porque eu não estou em sala de aula. Mas como aliar a antroposofia à verdadeira história do Brasil, como trazer essas nuances, né, que a Arlete bem colocou, que a Bárbara Carini traz o tempo inteiro, né, sobre a história do Egito, sobre a história das invenções que aconteceram lá no continente africano e que os europeus se apoderaram disso e disseram que foram eles os inventores e criadores de um monte de coisa. Mas estou aqui falando como mãe, né, enfim, como pessoa que não sou professora de sala de aula. Só relembrando esse esquema. Muito bom, obrigada, Luísa. Carol está E com a mãozinha levantada, Arlete. já vou passar a palavra para ela, só quero fazer um comentário, né, que nas escolas, dentro do ambiente escolar, né, educador é toda pessoa que tem contato com as crianças, né? Então, nesse sentido, todos nós somos educadores dentro do ambiente escolar, né? Acho que quando uma criança chega na escola, né, no momento que ele fala bom, lá na escola especificamente, né, quando fala bom dia para o Ronaldo, para o Raul, né, ali eles já são esses educadores, porque se eles percebem também que algo não está de acordo, sem dúvida, eles também eles vão falar, né? Então, nesse sentido, todos nós, né, cada um do seu lugar de fala, né, mas todos somos educadores, né? Isso é bem importante dentro do ambiente escolar. Não é porque eu não sou na sala de aula que também que eu vou permitir que algo aconteça, né? Pode falar, Carol. Boa noite. Primeiro eu quero falar da alegria, né, desse momento aqui, que é muito importante, né? Acho que vocês têm a dimensão disso, tanta gente que hoje, a gente acha que a gente que fundou lá o Movimento Preto na Pedagogia Waldorf lá em 2020, não imaginava que em 2025 a gente ia ter uma sala cheia discutindo um protocolo da maior escola Waldorf, né, da América Latina, com essa liberdade toda que a gente está tendo. Então, eu queria dizer disso, né? Começar dizendo disso. E eu queria aproveitar, eu vou ser breve, eu prometo, a pergunta da Graciele, né? Para dizer assim que acho que até engloba algumas outras falas, né? De outras perguntas e outras falas que a Arlete trouxe e o grupo todo trouxe, que é o seguinte, assim, esse protocolo, né, gente, às vezes ele dá muito receio, né? Então eu acho que é muito importante vocês contarem esse passo a passo, porque quando alguém faz um registro nesse protocolo, nós não estamos sentenciando ninguém, sabe? Eu fiquei com vontade de falar isso. Nós estamos ouvindo e acolhendo algo. Então, por isso tem as etapas todas. Quando a gente está falando lá dos pequenininhos, então eu vou fazer assim, né? Vou fazer um crescente. Quando a gente está falando dos pequenininhos, embora seja difícil, às vezes, até a gente identificar, né? Porque vai ser uma boneca que a criança não quis pegar, vai ser a mão do coleguinha, vai ser um comentário do cabelo. A gente sabe que ali a gente vai agir pedagogicamente, então a gente vai anotar, né? Provavelmente não vai ser a criança que vai falar, mas o professor ou a família que vai ouvir isso em casa. A gente vai fazer uma anotação e vai seguir um fluxo pedagógico. Aí nós estamos na escola, a gente fica mais confortável para fazer isso. À medida que os alunos vão crescendo,
ou as interações vão acontecendo entre adultos, aí fica mais complexo. Aí, inclusive, porque nós adultos, nós temos artifícios para poder camuflar essas situações, né? Então, e vão ter muitas camadas. Então, o que eu queria, né, dizer, assim, que é importante que mesmo quando não tem a materialidade que configura um racismo ou uma injúria, é importante que a gente olhe para a situação, né? Porque quando a gente relata ali, mesmo a gente como professor, ou seja, se eu sou professora na instituição e sentir que algo na interação adulto-adulto passou pela relação racial, só pelo fato de eu ser uma mulher negra, eu posso me sentir à vontade de chamar essa comissão. Isso não quer dizer que nós vamos taxar o colega que fez algo com a gente de racista, estamos condenando ele de forma jurídica, né? Eu acho que é isso que a Arlete tem trazido aqui o tempo todo, né? E só vai judicializar, caso aconteça, num outro âmbito. Então, para a gente não ter o receio desse protocolo, nesse sentido, que a, gente, né, a escola não está ali, nem um boletim de ocorrência não está condenando ninguém, quanto mais o protocolo. E para ser esse, né, a comissão ser esse lugar de acolhimento para situações que causam desconforto na interação racial, né? Então, estamos ali relacionando racialmente, surgiu um desconforto, às vezes eu tenho dúvida, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, né, a Manuela sabe, já trouxe situações, né, num grupo de trabalho que a gente tem, falou assim, eu fiquei na dúvida, gente, se eu sofri racismo ou não. Então, de repente, levar para esse acolhimento é justamente para ter vozes para ouvir. E quanto mais sutil, quanto mais a gente vai ficando adulto, vai ficando mais difícil mesmo. E a gente precisa ter esse cuidado com todos os envolvidos, né? Então, eu queria, né, eu quis fazer esse momento para trazer isso. E que a, gente, né, a escola, com esse protocolo, ela não está querendo substituir. Eu acho importante quando vocês trouxeram na apresentação, né, que a Luísa leu aí para vocês, falando que abri um quadro branco aqui, gente, mas enfim. Alguém está compartilhando. Mas que quando né, a escola faz internamente ações pedagógicas, mas que não, o que vai sair dali depois, né, a escola não incentiva nem desincentiva o que vai ser de desdobramento, assim. Então, eu quis trazer essa fala para trazer nesse sentido mesmo, né, de que a gente estamos todos aprendendo, né, então essa avaliação não é um julgamento, ela é uma avaliação muito com esse cunho pedagógico mesmo, aí tiveram até dúvidas, como eu vou agir? E a melhor forma é a gente agir preventivamente. Se não funcionou, aí sim a gente vai pensar em medidas que vão ser pedagógicas também, mas voltadas. Então, a gente tem que imaginar se o nosso currículo Waldorf ele é um pretexto para a gente ensinar sobre o mundo, uma situação que acontecer de racismo, ele também vai ser um pretexto para eu poder conversar, né, sobre outros temas ali que vão ter que estar dialogando, inclusive, com o currículo. É um desafio, não é simples, mas eu acho que quando existe, né, uma força coletiva para isso ser feito, é possível. Então, eu jurei que ia ser breve e fui, assim, né? Muito obrigada, Carol. É isso mesmo. E muitas vezes na própria escola, né, a gente se depara, né, com alguns comentários, com perguntas, etc. E a gente segue nessa direção. Então, não precisa ter medo. Eu acho que é muito bom que a gente tenha, né, que a gente tenha um protocolo, que a gente organize, para que a gente consiga também colocar limites, né? Porque se não há limites, depois a gente pode cair. Não sei se você se recorda, né? Todos aqueles casos que você trouxe para nós durante a montagem do nosso protocolo. Só que a gente percebe que continua acontecendo, né? Em muitas escolas, a coisa continua acontecendo. Valéria, com a mãozinha levantada, pode falar. Oi, Arlete, você falou em limite, aí eu fui olhar para o tempo, então eu vou para o limite do tempo agora, tá? Tá Nós bom. chegamos às 20 horas e 1 minuto, olha, como eu estou assim, bem precisa, né? E aí a gente pode responder algumas que estão aí, né? E já se dirigindo assim para o final dessa noite tão preciosa para nós, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Marina Farcas, eu anotei aqui o seu e-mail e depois nós entraremos em contato, tá? Protocolo. Fabi, acho que eu não vou conseguir responder sua pergunta aqui, mas a gente pode marcar
um momento à noite e a gente conversa. Fabiana Pellegrini é professora lá na Etiara, mas nós somos amigas de longa data, então nós podemos conversar depois, tá bom? Eu vou respeitar o horário aqui da Valéria. Vou seguir. É, Essa daqui é uma pergunta para a federação, Valéria. É, É uma pessoa que gostaria, então, né, tem dúvidas sobre ações antirracistas, ferramentas pedagógicas para os professores, olhar para o conteúdo e práticas desse assunto na pedagogia Waldorf. Enfim, a federação pensa em promover esses encontros? A gente tem um caminho, né, para isso. Primeiro são esses encontros de moitarás, onde a gente traz temas como esse agora, que a gente discute. Né? Se isso evolui, a necessidade vem para a gente montar algo mais específico, a gente sim consegue montar, sim. Né? A gente tem os grupos também de estudo, a Cleonice trouxe o grupo de mulheres negras na pedagogia Waldorf, negras e indígenas, né? Também que é um espaço de debate, mas pode entrar em contato com a federação, que a gente pode conversar e aprimorar, né? Alinhar todas as necessidades que venham de encontro a esse tema. E assim, vamos Tá bom. seguindo. Posso ainda seguir mais um pouquinho? Só tem mais Sim, duas. claro, pode sim. Eu só fiz levantar a mão para avisar que o nosso limite, né? Mas a gente pode sair um pouquinho, vamos para os 15 minutos depois, eu não sei. Vocês também vão me dar esse tom aí da hora. Tá bom. A Paula fez aqui um comentário, né, sobre o amigo dela. Olha, Paula, ao meu ver, seu amigo também precisa fazer um curso de letramento racial, conhecer um pouquinho mais, né? É, Aqui, o Cauê pergunta como funciona a relação entre o GT antirracismo e a inclusão social e econômica. Cauê, eu não sei se você se recorda, mas logo no começo da minha fala, né, eu falei que os GTs, né, esses grupos de trabalho, eles não atuam da mesma maneira, né? E nesse sentido, eu quis dizer que, por exemplo, esse GT de inclusão social e econômica é um GT que nós estamos para alavancá-lo nesse ano, tá? Nós temos as ações mais efetivas, né, com as crianças da nossa parceria com a Escola de Resiliência Horizonte Azul, com a Associação Comunitária Monte Azul, mas digo para você que, nesse sentido, a gente precisa ainda avançar bastante, tá? Na escola. Gostaria de saber sobre esse formulário de registro. Quem preenche, qual o seu propósito. Marina, quando você tiver acesso ao protocolo inteiro, isso está lá detalhado, tá? Tá ótimo, obrigada. Por nada, querida. A Patrícia ofereceu letramento para todas as pessoas que trabalham na escola. Ele foi obrigatório. Patrícia, então, esse letramento, ele se dá na reunião geral dos professores, que na Escola Waldorf acontece às quintas-feiras, tá? Às quintas-feiras, em todas as escolas Waldorf. Então, nesse sentido, foi para todo mundo, todas as pessoas, né? Os quase 100 professores, tanto no momento da reunião geral, como também o seminário no início do ano, ele também ele conta como uma carga horária já dentro do ano letivo. Então, para todas as pessoas. Não é assim, faz quem quer, não. Todos devem participar. Deixa eu ver aqui. Valquíria só compartilhou aqui um comentário, né? As Madonas dos Castelos, se elas forem revezadas com outras Madonas negras, nos ajuda a reconhecer a beleza e a grandeza da figura. Bom, eu acho que esse é um assunto que não dá para a gente tratar nesse momento, nesses últimos minutos, né? Mas posso dizer para você que na escola Rudolf Steiner, algumas professoras de classe, né, algumas PCs, elas fazem, sabe, os desenhos de lousa com Madonas negras. A Gabi Moraes é um movimento de professores e professoras que tem pesquisado em
o que de produção intelectual, cultural, afrodiaspórica se encaixa dentro do currículo Waldorf, levando as crianças e toda a comunidade escolar a ter acesso às riquezas de seus povos, levando, de fato, ações afirmativas no dia a dia da escola. Por exemplo, no 5º ano, que tamanha importância é dada ao conteúdo de Kemet em relação à Grécia, jogos, etc. As escolas pedagógicas baseadas na antropologia da criança nutrem as crianças pretas do alimento necessário para o seu desenvolvimento e as demais também. Gabi Moraes, muito obrigada por você compartilhar. E nós temos também, né, a formação dentro da federação. Cadê Lígia? Lígia Brasileiro, né, que a própria Lígia coordena, que vai também nessa direção da brasilidade, né? Assim, de trazer essa pedagogia Waldorf de forma muito mais contemporânea, né? A Lígia, eu acho que ela já saiu, não sei, mas eu creio que sim, ela se despediu. Então, foram 3 anos de um curso intenso, né, em relação a esse tema da brasilidade dentro da educação infantil. O ano de 2024 foi uma edição onde teve o apoio da Paula Levi, da Rosa Fantini como tutoras, com o grupo com a Tamires e a Lígia, as 2 professoras, onde trouxeram, dentro de cada módulo, vinha sempre um mestre da cultura, né, da arte popular do nosso país, com um professor, um pedagogo, Waldorf, né, fazendo essa costura entre a antroposofia e a cultura do nosso país. Então, foi 3 anos desse curso que trouxe agora, no último ano, assim, um tesouro, né, podemos assim dizer, em relação ao que nós temos de cultura e como isso pode ser apresentado para as crianças. E desenvolvido, né, a partir da vivência de cada professor na sua região, porque o nosso país é muito diverso, muito vasto e com muita cultura. Esse é um tema bem, para nós, bem caro. Posso falar rapidinho, gente? Levantei a mão, mas só porque eu sei que está terminando. Tem também, Valéria, o curso, né, que eu dei foi em 2024, em janeiro. É parceria da federação com a faculdade. Ele ficou todo foi um curso gratuito que ficou gravado no YouTube. São quatro episódios, né? Enfim, perdi a palavra, gente. Mas são 4 dias, né? Foram 4 dias de curso. Ele não traz atividades em si, mas ele traz uma fundamentação para mudar o olhar, assim. Eu vou emendar que a Thalita me perguntou ali como que eu estou vendo, né? Pensando em quatro próximos passos, quais desafios, né? Eu vejo que o desafio do silêncio foi quebrado, né? E eu vejo, estou muito, muito feliz mesmo, né? De hoje estar aqui com esse coroamento desse desafio do silêncio ter sido quebrado, e eu vejo como um desafio próximo, né? Para a gente enfrentar é justamente esse receio da gente debruçar sobre novos conhecimentos e fazer essa compatibilização com a pedagogia Waldorf sem medo, né? Eu vejo que ainda falta a gente ter um repertório, falta a gente ter uma segurança. E aí eu também vou fazer propaganda. Tem um outro curso meu que vai estar aberto lá na Faculdade Rudolf Steiner, que é sobre pensadoras mulheres negras também. Então, né, são formas da gente repensar, né? Se a gente muda, a gente reconfigura como que a gente olha, quais que são as nossas bases epistemológicas, a gente consegue olhar para os mesmos conteúdos de formas diferentes. Até a professora que trouxe aqui, trouxe Kemet, né? Então, são coisas que tem professores que não têm acesso, que ainda não chegaram nesse tipo de conhecimento, né? Que a gente, em Egito, não se falava Egito, era Kemet, que essas transformações, elas parecem que são sutis, mas elas são radicais, né? No sentido de ir na raiz da modificação. Então, é bem lembrado, tem o Brasilidades, tem esse, né? Eu acho que, não sei, de repente, ele está no YouTube, mas enfim, não sei se tem como deixar esses links juntos mais fácil, eu não sei dessa parte. Ele é bem básico, é um letramento básico que serve aí para o início. Então, eu queria trazer essas falas finais, assim. Ótimo, muito obrigada, Carol. A Sandra está com a mão levantada e aí a gente encerra, tá, Valéria? Desculpa, não vou. Estamos no final, fica para um próximo encontro. Não, por favor, fala, Sandra. Não, acho que não existe tempo suficiente para falar do assunto, né? Eu falo. Mas não, eu ouvi bastante, eu acho que fica para um próximo encontro. Eu acho que tem muita coisa, né? A Carolina acabou de falar agora. O silêncio foi quebrado, eu acho que aí é só o começo, eu acho que ainda
vem muito aprendizado e acho que ainda vai se agregar muita energia, muito valor dentro de todo esse processo. E eu espero, eu desejo muito que esse processo ele venha muito cheio de amor. Porque eu acho que é uma coisa é lutar pela justiça e nunca por vingança, só por justiça, mas lembrando que somos todos irmãos, acima de tudo. E eu falo, e quando o irmão está sofrendo, está sofrendo. Eu falo, quando o irmão, eu falo, jamais ficaria feliz de alguém ser preso por um crime desse, juro por Deus, por mais que eu sei que é inafiançável, mas eu espero que todo mundo acorde antes, que uma grande luz, assim, que todos os arcanjos olhem por nós e que a gente desperte para esse amor maior, dessa energia que vai ser a gente se divertir na nossa existência, uns com os outros. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Sandra. Bom, Valéria, passo a palavra para você. Ó, a Carol colocou, né, Carol? O link do curso no YouTube. Isso, está do primeiro dia, mas pelo primeiro dia acho os outros, gente, que eu Ótimo. só soube achar assim, tá? Tá bom. Obrigada, Carol. Valéria, passo a palavra para você. Não sei se meus colegas gostariam de falar algo. Isso, por favor. Então, não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Valéria, então, muito obrigada. Passo a palavra para você. Nossa, eu é que agradeço em nome da federação, né, essa disposição, essa vontade de compartilhar um conhecimento, algo que vocês lutaram, né, para implementar dentro da escola, estão assim nessa constante vigilância em relação a esse tema. Então, quero agradecer também a presença de todos. Hoje a gente teve assim uma presença teve momentos que nós tivemos 92 pessoas aqui nessa sala. Olha, eu acho que é recorde, hein, para o Moitará. Depois eu vou confirmar com o pessoal da comunicação. Mas eu fiquei muito, muito feliz com isso, emocionada mesmo por esse tema vir de uma forma tão sincera e tão apaixonante, né, para esse grupo, esse GT Antirracismo, esse grupo de trabalho da escola Waldorf Rudolf Steiner. Então, agradeço e espero que a gente consiga, né, fazer essa partilha de conhecimento. A gente vai deixar isso no site da federação, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente já deixou o telefone, já deixou o e-mail, escreva-nos, conversem com a gente e a gente vai em busca de fazer cada vez mais essa aliança, né? Por uma sociedade mais justa e que a gente não tenha mais que ter uma lei que diga que a gente precisa fazer assim ou assado com outro ser humano, mas isso saia de dentro de nós, dessa vontade de nos reconhecermos irmãos, né? E essas escolas Waldorf por aí, olha, tem muito aí caminho para conquistar, né? Esse olhar antirracista, né? Que a gente vem aos poucos aumentando o volume da nossa voz e da nossa força em relação a este tema. Muito obrigada e boa noite a todos, tá? E a todas e todos. Obrigada, Até o próximo, pessoal. Moitará. Boa noite.